Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Colossenses, capítulo 3 e o versículo 23. Amém, meus irmãos? Colossenses, capítulo 3 e o versículo 23. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que eu vou falar com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Colossenses, capítulo 3 e o versículo 23. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Quando você for fazer algo, meus irmãos, para o homem e para a mulher, que você faça como se fosse para Deus. Que você não faça querendo recompensa. Você faça com amor. Porque se você for esperar, meus irmãos, recompensa do homem e da mulher, muitas das vezes, meus irmãos, o ser humano é ingrato. O ser humano não tem gratidão, meus irmãos. Por mais que você faça, meus irmãos, se você fazer 99 e não fizer 100, o ser humano, meus irmãos, ele não reconhece. O ser humano, muitas das vezes, meus irmãos, ele é ingrato. Não reconhece o que você faz por ele. Mas Deus reconhece, meus irmãos. E quando você fizer algo para o homem e para a mulher, não faça esperando recompensa de nada. Faça por amor. Faça como se fosse para Deus. Porque esse sim, meus irmãos, Deus ele é grato. Deus, meus irmãos, ele é fiel. E a recompensa, meus irmãos, vem de Deus. E não do homem nem da mulher. Porque, meus irmãos, quando você faz algo para o homem e para a mulher, né? Muitas das vezes nem todo mundo, meus irmãos, sabe o que é gratidão. Muitas das vezes, meus irmãos, nem todo mundo reconhece o que você faz, né? Por ela, por eles, né? Quando a gente faz, meus irmãos, né? 99, se não fizer 100, a gente não presta. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que só vê o que a gente faz, né? Não vê o que a gente fez de bem. Você se pedir um favor a mim a você, você dizer que não pode, diz logo que a gente é ruim. Mas não vê o que a gente fez, né? Mas se a gente negar uma vez, a gente não presta. Né? Só lembra do que a gente negou, mas não lembra do que a gente fez, né? O que a gente ajudou. Então que você não faça algo esperando nada em troca. Quando fizer, faça com amor e faça como se fosse para Deus. Nunca espere recompensa do homem e da mulher. E nunca deixe de ser uma pessoa, né, generosa, uma pessoa de coração bom. Nunca mude por causa de ninguém, meus irmãos. Porque se a pessoa não reconhece o que você faz, Deus reconhece, meus irmãos. Nunca mude por causa de ninguém, meus irmãos. Nunca seja uma pessoa ruim, porque você foi boa demais, né? E as pessoas não reconheceu. As pessoas foram ingratas. Nunca mude, meus irmãos. Continue sendo uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Continue fazendo bem sem olhar quem. Nunca mude por causa de ninguém, meus irmãos. Porque as pessoas não podem determinar o que eu e você vamos ser, não. Quem determina o que você vai ser somos nós. E não mude porque pessoas não reconheceram o que você fez, né? Por elas. Você continue fazendo bem, meus irmãos, independente que vai reconhecer ou não. Faça o bem. Espalhe o bem. Espalhe amor. Seja amor. Onde você passar, meus irmãos, seja amor. Faça o bem sem olhar quem. Independente se a pessoa merece ou não. Faça o bem. Que você nunca mude, meus irmãos. Nunca seja uma pessoa, né, ruim, porque as pessoas não reconheceram o que você fez, né, de bom para elas. Independente se reconheceu ou não, meus irmãos, continue fazendo bem. Nunca mude, meus irmãos. Nunca deixe de ser uma pessoa, né, uma pessoa justa. Nunca deixe de ser uma pessoa boa, meus irmãos, de coração bom, por causa de ninguém. Você nunca mude, meus irmãos. Seja sempre, né, amor. Onde eu e você passar, seja amor. Faça o bem. Independente, meus irmãos, se as pessoas, né, vão reconhecer ou não, nunca mude. Seja sempre, né, a pessoa que você sempre é. Uma pessoa que faz o bem, né, que ajuda, sem querer recompensa de nada, né? Sem querer nada em troca, meus irmãos, que Deus se agrada disso. Nunca faça algo para uma pessoa esperando receber nada em troca. Faça por amor. Faça como se fosse para Deus. Se a pessoa reconheceu ou não que você fez, meus irmãos, não importa. Porque o ser humano, meus irmãos, é ingrato. Nem todo mundo sabe o que é gratidão, meus irmãos. São poucas pessoas que sabem o que é gratidão. Porque tem pessoas que a gente faz, meus irmãos, ajuda, faz, né, o que a gente pode por elas. Mas as pessoas que não reconhecem, meus irmãos, são pessoas ingratas. Que só quer que você faça por elas, só quer que você faça. E quando você diz que não pode fazer, né, as pessoas já mudam comigo com você. Já diz que você não presta. Mas não lembra o que a gente fez, né? O que a gente ajudou, o que a gente fez, né? Que estava ao nosso alcance. Mas quando você não pode, né, ajudar mais, né? Você diz um não e você não presta mais. Mas que você não mude, meus irmãos.
Nunca mude por causa das pessoas. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, meus irmãos, quando a gente faz o bem, né? A gente está fazendo para Deus. Que você nunca mude, meus irmãos, por causa de ninguém. Faça o bem, sem olhar quem. Continue espalhando o amor, meus irmãos. Por onde você passar, seja amor. Faça o bem, sem esperar nada em troca, sem querer receber nada em troca. Né? Não dê esperando em receber nada em troca, meus irmãos. Faça por amor, sem querer recompensa nenhuma. Porque a recompensa vem de Deus, meus irmãos. A recompensa Deus dá a mim e a você. É a nossa saúde, né? Dando disposição pra gente, né? Nos protegendo, nos livrando. O que é que a gente quer mais, meus irmãos? Né? Se Deus, né, já faz tanto por nós, né? Só em fato de mim de você ter saúde, meus irmãos, a gente já tem tudo, né? Poder respirar. Deus é tão generoso, né, meus irmãos? Nós já somos ricos, meus irmãos. Só em ter saúde nós somos ricos. Porque não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde, né? Então que você agradeça, meus irmãos, a Deus por tudo. Você seja grato, independente de qualquer situação. Agradeça mais e reclame menos. E que você faça o bem sem olhar a quem. E nunca espere recompensa, meus irmãos, do homem e da mulher. Porque o ser humano é falho, meus irmãos. O ser humano é ingrato. São poucas pessoas, meus irmãos. Não todas, né? Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que não reconhecem que a gente não faz por elas. Mas que você nunca faça esperando nada em troca. Independente, meus irmãos. Faça o bem, sem olhar a quem. E sem querer nada em troca. Porque Deus ele já dá para mim e para você, meus irmãos. Saúde, né? É que a gente quer mais, meus irmãos, né? Porque, né? Ter saúde. Quem tem saúde tem tudo, meus irmãos. Primeiramente Deus, né? Ter saúde para abrir a boca, falar desse Deus maravilhoso. Dizer que só Ele é o Senhor. Dizer que só Ele é Deus. Né? O que a gente quer mais, meus irmãos? Poder respirar. Poder ter o direito de ir e vir para casa do Senhor, né? É que a gente quer mais, meus irmãos. A gente tem só que agradecer esse Deus maravilhoso por tudo. Né? E fazer o bem sem olhar a quem. Independente se a pessoa vai agradecer ou não. Faça o bem. E nunca espere recompensa do homem e da mulher. Porque a minha recompensa vem de Deus. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também. Através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. Aleluia. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás desse sorriso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois o louvor pra levantar um dia difícil, um ajudado logo eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era o teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovador. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Foi a mão dele quem te sustentou. Essa canção foi ele que te mandou pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições,
isso é fato, mas tem bom ano, eu venci o mundo, lança sobre mim o fardo. Eu não vou deixar você cair, foi a mão dele quem te sustentou, pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Lança sobre mim, todo esse peso lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas eu venci o mundo, lança sobre mim o fardo. Oh, glória! Que nessa noite, meus irmãos, você lance sobre o Senhor, meus irmãos, o meio do teu fardo, meus irmãos, porque o fardo com Deus, meus irmãos, é leve. E esse fardo pesado, meus irmãos, Deus está tirando hoje de mim e de você, meus irmãos, para que você possa caminhar, para que você possa fazer a vontade dele e para a casa dele. Ele está tirando todo o peso sobre mim e sobre você, meus irmãos, porque o fardo com Deus é leve, meus irmãos. O fardo com Deus não é pesado não, meus irmãos. E que nessa tarde você lance sobre ele, meus irmãos, todo o peso, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus está aliviando o meu e o teu cansaço. Deus está tirando todo o peso sobre mim e sobre você. Porque o fardo com ele é leve, meus irmãos. E não pesado. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde. Eu não sei cantar esse louvor todo, né, meus irmãos? Mas cantei um pedaço. E eu creio que Deus falou com meus irmãos também, através de louvor. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.